Olá pessoal, boa noite, como é que tá vocês aí? Estou por aqui, dormi a tarde toda. Se inscreve no canal Forasteiro, o Destemido 02 aqui no YouTube e me segue lá. Tem muitos conteúdos bom, polêmico, alguns deles, né? E ultimamente eu tenho abordado muito o assunto sobre a política. Então, sabemos que no dia 30 nós vamos ter eleições no segundo turno e precisamos estar atentos, ok? Mas eu não quero falar de política agora, essa noite, não, gente. Ok? Deixa uma laranjinha aqui. Não quero falar de política, não. Eu quero falar de coisa mais importante do que a política, do que o Brasil. Certo? Eu quero falar da palavra. A palavra de Deus, ela preenche os vazios, né? Os locais de nossa vida, onde está as lacunas, né? Vamos dizer assim, aquelas brechas de sentimento, de falta disso, falta daquilo. Na verdade, a gente não necessita de dinheiro, gente. A gente necessita de Cristo, o Filho de Deus. A gente necessita de conhecimento da palavra para que a gente possa praticá-la, ensinar outro, desmascarar pastores. Esses pastores modernos que estão hoje na mídia, como R.R. Soares, Valdomiro Santiago, Edir Macedo, pastores da Assembleia de Deus, pastores da Igreja Adventista do Sétimo Dia, enfim, essa coja de pastores que se intitulam pastores. Eles querem esse título, eles exigem esse título para si, como se fosse o guardião das ovelhas de Cristo. Vocês não são o guardião das ovelhas de Cristo. Eu estou me referindo a esses pastores modernos da mídia de hoje. Okay? Vocês não são guardiões, né, das ovelhas do povo de Deus. Vocês não são. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui, olha, vocês, pastores. Meus livros aqui, deixa eu botar meus livros aqui, gente. Pra sair um pouco, que eu gosto, né? Olha, vocês não são guardiões das ovelhas de Cristo. Porque vocês mentem, vocês enganam, vocês manipulam pastores, vocês pastores, vocês manipulam a população brasileira no que diz respeito ao caminho da espiritualidade. Querido Deus, meu Pai, em nome do Senhor, o Cristo, dá-me sabedoria, força, para que eu possa decidir pelo que é certo, fazer o que é certo, perdoar meus irmãos, aconselhar meus inimigos, ensinar aqueles que não te conhecem, que não conhecem a tua verdade, tua palavra. Me ajuda também a desmascarar esses falsos pastores, porque eles são, Pai, o teu alvo. Ele é o teu alvo porque eles foram colocados em uma posição de líderes religiosos para conduzir as ovelhas no caminho que se deve andar. E o que eles têm feito ultimamente aqui na terra é desnortear, desvirtuar
o caminho que conduz à vida, o perdão, a salvação. Eles são responsáveis, Senhor. R.R. Soares, Valdomiro Santiago, esses pastores da mídia, Sila Malafaia, Senhor, são responsáveis por ensinar várias doutrinas erradas às ovelhas. Eu poderia citar uma delas aqui na oração, Senhor, mas vou deixar para citar para os meus irmãos brasileiros, para os meus seguidores, depois que eu terminar de orar a Ti. Dai-me sabedoria, Senhor. Gente, como eu disse, os pastores, alô pastores das igrejas evangélicas, vocês que se consideram guardiões das ovelhas pela qual Cristo morreu, esses pastores da mídia, esses pastores assalariados, esses pastores que têm direito a morar em uma casa durante 4 anos sem pagar um tostão do seu bolso, às custas das ovelhas, como são os pastores da igreja adventista do 7º dia, ou não são? Ou vocês, ou eu estou mentindo aqui? Eu estou aqui desmascarando e denunciando esses pastores que se consideram guardiões das ovelhas de Cristo. Vocês não são guardiões das ovelhas de Cristo, vocês são mercenários. E eu digo isso com propriedade, eu digo isso com base, não é da boca para fora. Vocês, pastores adventistas assalariados, cada pastor desse da igreja adventista do 7º dia, quando ele é o pastor aspirante, o pastor distrital, porque existe várias categorias de pastores, irmão, para vocês que não sabem. Na igreja adventista do 7º dia, na qual eu fiz parte e fui expulso, são várias categorias de pastores. Tem pastor departamental, pastor distrital, pastor aspirante. O que é um pastor distrital? São aqueles pastores mandados pela associação dos pastores adventistas do 7º dia para uma determinada localidade, para uma cidade próxima. Lá ele fica responsável pelaquela cidade, pelas igrejas que tem naquela região. Chama-se os pastores distrital, do distrito. Sabe o que é que acontece com esses pastores da igreja adventista do 7º dia, queridos irmãos adventistas? Vocês que estão chegando aí na igreja adventista agora, vocês veteranos, vocês que não são adventistas, mas estão tomando estudo bíblico, continue tomando estudo bíblico. Não pare. Mas averigue, vá fazer um apanhado, comparando o que eles ensinam e o que as escrituras ensinam. Tome cuidado. E muito cuidado com eles. Então, como eu estou dizendo, cada pastor distrital desse, ele tem direito a uma casa, a um dos melhores lugares, ou no mínimo, um bairro de classe média, para morar 4 anos gratuitamente, sem arrancar R$1 do seu salário bruto, daquilo que ele recebe como pastor, que já é um grande erro, é receber para pregar o evangelho. Até porque as escrituras sagradas Deus disse que dá de graça o que recebesse de graça.
não é cobrado, mas eles cobram. Eles têm um salário fixo. Ou seja, pastor departamental da Igreja Adventista do Sétimo Dia tem um salário, pastor aspirante tem outro salário, pastor da associação tem outro salário, pastor da União tem um outro salário. São diferenciados os salários dos pastores da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Tome cuidado com esses mercenários da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Tome cuidado. Vamos lá, gente. Eu vou desmascarar algum desses pastores não. Eu vou desmascarar essas igrejas e esses pastores aqui no canal Forasteiro, o Destemido 02, aqui no YouTube. Ou se não, lá no Facebook, você pode me acompanhar também, que lá eu tenho vários assuntos sobre a política e também sobre a religião. Segue-me aqui no YouTube, se inscreve aí no canal Forasteiro, o Destemido 02. Compartilha, pede para teu parente se inscrever, compartilha para teu grupo de WhatsApp, Facebook, Instagram. Dá essa força, faz com que a mensagem, não minha, mas de Deus, possa chegar a pessoas mais distantes, ok? Vamos lá. Eu vou falar aqui, tem vários assuntos que eu poderia abordar neste momento para desmascarar os pastores das igrejas evangélicas e também os padres. Eu não vou falar nem os padres, porque na verdade quem tem conhecimento das escrituras, ou pelo menos um pouco do conhecimento, sabe que a Igreja Católica é a grande, né? É a mãe, a grande Babilônia. Mas eu vou falar aqui dos evangélicos. Não é dos evangélicos. Eu vou falar aqui dos sistemas evangélicos. Porque tem muitos irmãos, irmãs, senhoras de idade, que vão aos cultos da igreja com aquela fé, com aquela certeza de que Deus está ali, de que Deus está agindo. E que Deus possa abençoar essas pessoas simples que vão aos templos, as crianças, que vão aos templos dos homens. Vão ao templo dos homens. A busca de uma palavra de conforto, a busca de uma mensagem divina. Não estou me referindo a eles, estou me referindo à cúpula das igrejas evangélicas, pastores, bispo, padre. Eu vou desmascarar eles aqui agora, vocês agora. Acompanhe comigo no canal Forasteiro, o Destemido 02, no YouTube. Eu tenho vários temas para poder desmascarar, que eu poderia usar aqui para desmascarar esses pastores. Mas eu vou usar um tema polêmico. E por que eu vou usar esse tema? Porque esse tema que eu vou usar aqui, gente, para desmascarar os pastores das igrejas evangélicas, pastores da Igreja Adventista do Sétimo Dia, esses pastores que têm salário, por que eu vou tocar nesse assunto? Por que eu vou escolher esse assunto? Porque esse assunto, irmão, mexe com a vida material, com a vida, o alimentar dos irmãos. Você sabe quantos irmãos têm a conta atrasada de água e de luz? Você sabe quantos irmãos da Igreja Adventista do Sétimo Dia, essas igrejas evangélicas por aí afora, você sabe quantos irmãos tem com a água, com a luz atrasada? Você sabe quantos irmãos tem por aí comendo uma comida não tão, né? Não comendo bem por conta dos dízimos que os pastores roubam dos irmãos da igreja? Eu digo isso por experiência própria. Eu fui roubado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Quando eu me refiro à igreja, eu não estou me referindo aos membros. Alô, membros da Igreja Adventista, vocês membros, não sou com vocês. Não é com vocês que eu estou falando. Eu estou falando com os pastores, com os líderes, com a cúpula da igreja. Eu digo isso porque eu fui roubado. Roubado como, Destemido? Me enganaram durante tantos anos.
a respeito dos dízimos. Mas vamos ler. As Escrituras Sagradas no livro de Deuteronômio. Tá aqui. Deuteronômio. Vou ler essa parte frisada aqui, ó. Certo? Eu vou desmascarar vocês, pastores, enganadores, encantadores de serpente. Alô, Ed Macedo, Valdomiro Santiago, R.R. Soares, Sila Malafaia. Vocês são mercenários. Vocês têm uma aparência, uma vozinha de pastores, de condutor das ovelhas, mas vocês desvirtuam as ovelhas. Vocês tiram as ovelhas do caminho, certo? Porque quem é o caminho não é vocês. O caminho para a salvação, pastores, não são vocês. E por isso eu fui expulso da Igreja Adventista do Sétimo Dia, porque resisti em não seguir esses pastores. Ok? Deuteronômio capítulo 14 e o verso 22. Eles falam para vocês no templo das igrejas, nos sábados, nos cultos da escola sabatina, nos cultos dominical, na escola dominical aos domingos, que você ao se converter, ao aceitar a doutrina da sua igreja, ao se batizar nesta igreja, você tem que colaborar com a igreja devolvendo 10% dos dízimos. Ou eu estou mentindo? Ninguém pode me desmentir, porque eu fiz parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia vários anos. Experiência própria. Então você se inscreve nesse canal, Forasteiro Destemido 02. Forasteiro o Destemido 02, aqui no YouTube. E você vai ter essas informações e outras informações polêmicas, mas verdade. Vamos lá. Falando sobre os dízimos, os pastores dizem que você tem que dar 10%. Ok? Estou aqui com a mixariazinha na mão ainda. Aqui, ó. Tá vendo aqui? Ó. Aqui. Tá vendo aqui? Ó. Dinheirinho, né? É o quê? 25, 29 reais. Lá. 29 reais. Né? Então, pastores ensinam para os membros da igreja que nós devemos devolver 10% dos dízimos. Ou seja, 10% de toda a tua renda. Eu fui ensinado assim. Em 94, 95, por aí, eu fui ensinado assim. Eu tomei um estudo da Igreja Adventista do Sétimo Dia, conhecido como o estudo Está Escrito. O nome do estudo era esse, Está Escrito. Um livro, um estudo muito bom. Aprendi muita coisa boa, sem dúvida nenhuma. E eu agradeço a Deus. E agradeço também aquele que me levou a mensagem por meio do livro, por meio do estudo Está Escrito. Ok? Certamente, então, os pastores dizem que nós temos que tirar 10% dos dízimos. No caso, o que é 10%? Vamos supor, você tem um salário de R$800. Não, é 1.200 salário, né? É. Você tem um salário de R$1.200, certo? É o salário do momento. Tirando 10% dos dízimos, tirando 10% de um salário de R$1.200, que eles chamam de dízimo, eu não. Ok? Você vai ter que tirar o que aí? R$120, não é assim? 10% você vai tirar R$120, botar no envelope e levar a igreja, ele levar no templo nos dias de culto, no domingo, no sábado, para os adventistas no sábado, né?
E para os outros evangélicos aí que não acreditam na guarda do sábado, ele leva no domingo seu envelope com seus dízimos, 10% tirado do dinheiro. Bem, vamos ver o que as Escrituras Sagradas falam. Vamos ver o que é que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, aquele que abriu o Mar Vermelho para Moisés passar com o povo de Israel, vamos ver o que é que ele fala sobre os dízimos? Abra sua Bíblia aí agora no livro de Deuteronômio, capítulo 14, verso 22. Deuteronômio é um livro que Moisés escreveu, ok? Inclusive é o primeiro livro que Moisés escreveu, o Deuteronômio. Fica lá no Velho Testamento. Vamos lá. 22, capítulo 14, verso 22. Os dízimos para o serviço do Senhor. Aqui está o título. Os dízimos para o serviço do Senhor. Ok? Olha lá, vê. Ok? Ah, vamos ver. Vamos ver o que é que diz. Certamente darás os dízimos de todos os frutos da tua semente, que ano após ano se recolhe no campo. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar seu nome, comerás os dízimos do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite, do teu primogênito, das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendam a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. Certo? O que é que diz aqui? Certamente darás os dízimos de todos os frutos da tua semente, que ano após ano se recolhe no campo. Os dízimos que Deus se refere aqui nas Escrituras é dinheiro. Fala para mim aí. Comenta aí no canal Forasteiro Destemido 02. Vou botar no YouTube, ok? Tô gravando, vou botar lá no YouTube. Certamente darás os dízimos de todos os frutos da tua semente, que ano após ano se recolhe no campo. E o que se recolhe no campo? Fala para mim aí. Laranja se recolhe no campo? Feijão se recolhe no campo? Pelo que eu entendo, não sei se estou errado. Se eu estiver errado, vocês me corrigem aí, ok? Batata se recolhe no campo. Arroz se recolhe no campo. Banana se recolhe no campo. Certamente darás os dízimos de todos os frutos da tua semente, que ano após ano se recolhe no campo. Então, não precisa ser um teólogo, não precisa ter 4 anos de teologia nas universidades adventistas do sétimo dia ou de qualquer outra universidade dessa que tem por aí, pelo Brasil afora. Não precisa para entender. É só precisa você ser humilde, e porque você vai ter a inspiração de Deus para compreender o que Ele está dizendo. Não precisa de intérprete preparado nas universidades, como esses mercenários pastores. Certamente darás os dízimos de todos os frutos da tua semente, que ano após ano se recolhe no campo. Se recolhe no campo todo esse tipo de alimento. Se recolhe no campo também dinheiro. Você já viu algum pé? Você já viu algum plantio de dinheiro, gente? Fala pra mim aí. Alô, pastores, falsos, mentirosos, enganadores. R.R. Soares, Valdomiro Santiago, pastores da Igreja Adventista do Sétimo Dia, pastores da Assembleia de Deus. Tem alguma plantações de dinheiro no campo? Porque eu já estou de cabelo branco e já mexi com agricultura, ainda mexo com agricultura até hoje. Eu nunca vi ninguém plantar notas de 5, notas de 10, dinheiro.
certamente darás os dízimos, Deus disse, de todos os frutos da tua semente, que ano após ano se recolhe no campo. Mas vem Adir Macedo, vem os pastores da mídia de hoje, e diz, não, mas é porque naquela época não existia dinheiro. Mentira, seus mentirosos, seus vagabundos, pastores vagabundos, pastores enganadores. Em toda época, ali, depois do deserto, depois da construção da Torre de Babel por ali, começou a ter dinheiro até na época de Moisés, de Abraão. Sempre houve a moeda corrente, seus mentirosos. Fala para mim, por quantas moedas de prata Abraão comprou aquela terra para enterrar sua esposa Sara? Você vem dizer para mim, para os meus irmãos brasileiros mentirosos, que não existia dinheiro? Claro que existia. A moeda corrente sempre existiu. Só que na mente de Deus e nos ensinamentos divinos, ao povo não era dízimo por meio, não era dízimo em forma de dinheiro, e sim em forma de alimento. Como ele diz aqui, certamente darás o dízimo de todos os frutos da tua semente. O que é semente? É aquilo que se coloca na terra, que ano após ano se recolhe no campo. Ou seja, todos os anos, o israelita colhia aquilo que ele plantava, a semente que ele plantava. E tem esses vagabundos desses pastores dizendo para os irmãos da igreja que você tem que os dízimos também é dinheiro. Mentira, enganadores. Por isso que vocês me expulsaram da igreja de vocês. Porque vocês não suportaram essa verdade nua e crua. Então, gente, vamos ver o verso 23. Eu li o verso 22. Não se preocupe que esse vídeo vai demorar mais um pouco, mas acredito que aquele que quer sair do engano, do campo religioso, das igrejas evangélicas, vai ter paciência para me ouvir aqui. Eu estou acompanhando pela Bíblia. Abre a sua Bíblia. Agora veja o verso 23 do mesmo capítulo. Veja o verso 23 do mesmo capítulo 14 de Deuteronômio. E perante, dando continuidade, né? Estou aqui dando continuidade ao tema. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar seu nome, comerás os dízimos do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite, dos primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprenda a temer ao Senhor. Então o que é que Deus disse? Certamente darás os dízimos de todos os frutos da tua semente, que ano após ano se recolhe no campo. E perante o Senhor teu Deus, ou seja, naquelas reuniões, quando você vai almoçar, quando você vai jantar, quando você vai quebrar o de jejum pela manhã, você vai perante o Senhor, porque foi Ele que botou aquele alimento. E perante o Senhor teu Deus comerás os dízimos. Dízimo se comem. Dízimo é alimento. Não é dinheiro. Mentirosos, enganadores. Dízimo não é dinheiro, queridos seguidores do forasteiro. Eles me expulsaram da igreja adventista do sétimo dia, porque eu desmascarei eles. Certamente, e perante o Senhor teu Deus, no lugar que habita seu nome, comerás os dízimos do teu cereal. E aí? Vai continuar promovendo os ensinamentos de Lúcifer por meio do capital que você vê, desse papel nojento? Vai continuar patrocinando esses pastores por meio desse papel, essa moeda corrente
que é trocado no supermercado pela farinha, pelo feijão, pelo arroz, pelo leite do teu filho, pelo remédio do teu filho na farmácia. Vai continuar alimentando o ensinamento de Lúcifer, dizimando para essas igrejas, para esses pastores, dinheiro, que não é dízimo. Dinheiro não é dízimo, aqui está dizendo, certamente darás o dízimo de todos os frutos da tua semente, que ano após ano se recolhe no campo, e perante o Senhor teu Deus comerás dos dízimos do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite, do teu primogênito. Mentirosos, pastores mentirosos da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Assembleia de Deus, e essas igrejas pentecostais que estão por aí. Então, vai continuar sendo enganado? Ah, mas isso foi no Velho Testamento. E a gente está vivendo no Novo Testamento. É a lábia dele. É a lábia dele. É essa. Ah, está no Velho Testamento. Pessoas que não estudam as Escrituras, pessoas que não estudam a Bíblia, fica pensando, mas o pastor disse que isso é do Velho Testamento. Isso aí não é mais para nós, isso foi para o povo de Israel, isso foi para o povo, os judeus, os hebreus. Será que é verdade? Vamos lá para o livro de Mateus, capítulo 23 agora. Me acompanhe a leitura aqui no livro de Mateus. Aqui está na época de Cristo já, ok? Aqui está na época de Cristo. Lembrando a você que aqui os líderes religiosos, no capítulo 23 de Mateus, os pastores da igreja da época de Cristo, cobravam os dízimos. E além dos dízimos, ele cobrava outras coisas. E aqui o Filho de Deus, nosso irmão, o Senhor Jesus Cristo, ele chega para os doutores da lei e censura. E diz, ai de vocês, escribas fariseus. Ou seja, se Cristo estivesse hoje na terra, ele está dizendo para Edir Macedo, ai de você, Edir Macedo. Ai de vocês, pastores da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ai de vocês, pastores da Assembleia de Deus, que estão extorquindo as minhas ovelhas. Mateus 23 fala sobre os ais. Ai de vocês, Cristo disse. Ai de vocês, doutores da lei. Vamos lá. Mateus 23, verso 23. Ai de vocês, escribas, fariseus, hipócritas, porque dais os dízimos. Olha aqui Cristo se referindo aos dízimos. Porque dais os dízimos da hortelã, do edro e do cominho, e tendes negligenciado o preceito mais importante da lei. Qual é o preceito mais importante da lei? É o dízimo. Ai de vocês, escribas, fariseus, hipócrita, porque dás os dízimos da hortelã, do endro e do cominho, e tem negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Ou seja, aqui Cristo está dizendo, ai de vocês, escribas e fariseus, hipócrita, vocês dão os dízimos da hortelã de quê? Eles dizimavam o quê? Na época de Cristo, era dinheiro. Ele dizimava dinheiro, já na época de Cristo aqui dizendo, criticando e censurando os pastores, Anás, Caifás. Ai de vocês, que vocês dão os dízimos da hortelã, do endro e do cominho. Isso é alimento. Eles davam os dízimos de tudo que ele colhia, até do endro, até do cominho, até do coentrozinho que ele plantava ali, ele tirava aquela porção.
E eles se preocupavam em dar os dízimos das plantações. Não era dinheiro, não era dinheiro. Mentiroso, vocês estão enganando meus irmãos brasileiros. E eu estou aqui para desmascarar vocês. Ai de vocês, escribas, fariseus, hipócritas, porque dás os dízimos da hortelã. O que é hortelã, gente? Você sabe o que é hortelã? É aquela... é até medicinal, né? Bota no feijão, faz chá, né? Cominho, né? Aquele produto que dá gosto à comida, né? Então não era dinheiro, já na época de Cristo. E agora vem esses falsos pastores, enganadores, dizer para mim que os dízimos em forma de alimento era na época do Velho Testamento. Mentira! Mentirosos, vagabundos, enganadores, traidores, mercenários. Vocês são mercenários, pastores. Vocês dão dízimo da hortelã, do endo e do cominho e negligenciam. Eles davam os dízimos de tudo. E não praticava a misericórdia. Tá esses pastores praticando a misericórdia, arrancando de você 10% de sua renda. Eles não praticam a misericórdia, eles negligenciavam. Eles davam os dízimos de tudo. Eles se faziam fiéis. Eles se demonstravam fiéis a Cristo, dando os dízimos até do cominho, do endro. E negligenciava a justiça, ou seja, quando alguém procurava eles, quando alguns irmãos que estavam com um problema com outro irmão, e procurava eles, os líderes, para que ele fizesse justiça, para que ele definisse a verdade, quem estava com a verdade, quem estava errado, não, ele negligenciava a justiça, ou seja, ele praticava a injustiça. Ou seja, eles favoreciam aqueles culpados e condenavam os inocentes. Era essa forma que os pastores da época de Cristo agiam. Ele dava o dízimo de tudo, até da hortelã, do endro, mas não era dinheiro. Não era isso aqui. Era alimento. E aí? Vocês são mentirosos. E aquele que assistir esse vídeo, compartilha. Passa para sua mãe, para o seu pai. Se você é cristão, se você frequenta alguma igreja, se você frequenta o espiritismo, se você frequenta o candomblé, analise o que eu estou dizendo. Se inscreva nesse canal e eu vou te dar informação. Esse foi um assunto que eu escolhi para desmascarar os pastores, porque é um assunto que mexe, porque é por meio desse papel que as pessoas levam o seu alimento para a sua casa, o leite dos seus filhos, compra o remédio, compra a fralda da sua criança. Inclusive, vou até comprar um presentezinho para o meu neto. E para comprar um presentezinho para o meu neto, eu preciso disso aqui, que não é dízimo. Mas os pastores dizem que é dízimo. Os pastores dizem que é dízimo. Eu fui dizimista há 15 anos dentro da igreja adventista do sétimo dia. Fui roubado. Porque eu acreditava no que eles falavam. Porque eles eram pastores, né? Formados em teologia. E eu tinha em mente que eles eram as pessoas de Deus. Por isso, eu acreditava. Mas quando eu fui começar a estudar a Bíblia por mim mesmo, sem auxílio de pastores, eu vi realmente a diferença entre o ensinamento de Cristo e o ensinamento desses mercenários. O que é mercenário, destemido? Mercenário, você não sabe o que é mercenário, não? Não confunda o nome mercenário com missionário. Vocês? Porque missionário é aquele que leva a missão, aquele que está cumprindo a missão de Cristo, aquele que está levando a verdadeira mensagem. É aquele que leva a verdadeira palavra que Deus e que Cristo ensinou.
Já o mercenário é aquele que sobrevive, é aqueles pastores, intitulados pastores, que sobrevive, que come, que mantém seu filho, sua esposa. São aqueles pastores que botam seus filhos em melhores colégios às suas custas, enganando você, dizendo que você tem que devolver 10% dos dízimos, porque desses 10% dos dízimos é tirado o salário deles. Ok? Dá para entender o que é mercenário e o que é missionário? Mas vou ver se eu acho aqui rapidinho, no livro de João, capítulo 10. Acho que é o 10. Vamos ver aqui, conferir aqui. Esses dias estou estudando um pouco a Bíblia, graças a Deus. Peço a Deus forças, perdão dos meus pecados, que são muitos. Jesus é o bom pastor. Quem é o bom pastor? É o seu? É esse José? É R.R. Soares? É Valdomiro Santiago? Esses pastores departamental, distrital, que são assalariados, que estão enganando vocês, dizendo que você tem que devolver 10% dos dízimos? São esses os pastores de vocês? É esse o bom pastor? Que está dizendo que você tem que devolver 10% disso aqui, ó. Dinheiro. Vamos verificar aqui no capítulo 10 de João. Em verdade vos digo. Aqui. Aqui, ó. Em verdade, Jesus Cristo disse para os seus discípulos: em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é o ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre as ovelhas. Para este, o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome e suas próprias ovelhas e a conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai diante delas, e ela segue, porque lhe conhece a voz. Mas de modo nenhum, aqui está, aqui o detalhe, aqui está agora vocês, falsos pastores, mentirosos. Isso aqui se refere a vocês. O verso 5. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. O estranho quem é? Quem é o estranho? Quem é? Os pastores da igreja de vocês. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele. Fujam! Antes fugirão deles. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. Ou seja, as ovelhas de Cristo conhecem a voz de Cristo, o ensinamento de Cristo. E quando alguém vem com outro ensinamento, vem com outra voz, esse é o estranho. E as ovelhas de Cristo não seguem. Seu pastor da sua igreja está sendo a voz de Cristo ou está sendo a voz do estranho? Cobrando dízimo por meio do dinheiro que não é dinheiro. Cuidado, cuidado, irmãos. Cuidado com meu povo. Cuidado. Vamos lá. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a sua voz. Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Ou seja, Cristo está dizendo: eu sou o único, o pastor pelo qual você deve entrar, e mais ninguém. Todo quanto viere antes de mim são ladrões e salteadores. Quem são esses pastores que estão cobrando os dízimos por meio do dinheiro? São ladrões. Vocês são ladrões e salteadores. Não é eu que estou dizendo. Foi Jesus Cristo que disse aqui no capítulo 10 de João. Todos a quanto vierem antes de mim. Ou seja, antes quer dizer o quê? Aqueles que vêm atrás. Ou seja, aqueles que vão na frente e dizem: não, é desse jeito.
Todos quanto vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas a ovelha não lhe darão ouvido. Ou seja, as verdadeiras ovelhas não dão ouvido a esses pastores mentirosos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Verso 10. A chave. A cereja do bolo. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e tenha vida em abundância. Eu sou. Aqui está a cereja do bolo, irmão. A cereja está aqui, da verdade. Verso 11. Cristo disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Quem é o bom pastor? Quem é o pastor das ovelhas? Só é o líder da tua igreja? É esses pastores da mídia? É esses pastores que diz que você tem que devolver 10% dos dízimos? Não é. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence às ovelhas, viu o lobo, abandona e a ovelha foge. Então o lobo aí arrebata e a dispersa. Quem é o lobo aqui? Lúcifer. Porque os pastores não cuidam. Os pastores, quando vê o Lúcifer, quando vê o lobo, eles fogem. Por que não são verdadeiros pastores? E dispersa as ovelhas. Aí vem Satanás e leva aquela pessoa para o mundo novamente. O mercenário foge porque é mercenário. Aqui está, mercenário e missionário não é a mesma palavra e não é a mesma coisa. Mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Esses pastores, R.R. Soares, Valdomiro Santiago, Sila Malafaia, pastores de todas as igrejas evangélicas assalariados, eles fogem porque ele não tem cuidado pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Aí Cristo diz no verso 15, assim como o Pai me conhece, eu conheço a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou minha vida pelas ovelhas. Tá aí, gente. O mercenário são esses pastores da igreja moderna que diz que isso aqui, ó, é dízimo. Um abraço, que Deus o abençoe. Tire a sua reflexão, faça a sua reflexão. Veja o que eu falei, está escrito nas escrituras. Eles estão te enganando. Pula fora. As pessoas dizem assim, ô destemido, porque qual a igreja que você faz parte? Nenhuma. Visivelmente falando, eu não faço parte de uma igreja nenhuma. Dessas que se vê com os olhos carnais, nos bairros, nas cidades, nos estados, nas esquinas. Eu não faço parte desse sistema religioso que tem como a igreja uma parede de bloco e de pedra. Igreja não são os prédios, igreja somos nós. Não faço parte de igreja nenhuma, de sistema religioso nenhum. Estou aqui para desmascarar esses pastores e tirar as ovelhas da mão desses lobos. Um abraço.